Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje é dia de falar sobre figurinos de linguagem, que são ferramentas no processo da, da transposição material para a imaterialidade, mas uma imaterialidade superior. É uma imaterialidade no sentido degustativo de reações orgânicas, ou seja, nós tentamos expressar muitas vezes nos figurinos de linguagem aquilo que faz ingredientes bioquímicos na lógica da fisiologia orgânica de metabolizar e desparticionar toda essa energia e essa mudança de soluções que a gente empreende, claro, na nutrição. Só que o que a gente tem no sentido literário é uma nutrição de olhos, ou seja, você tem o olho e você tem a condutividade rítmica que diz a esse olho atender e distender rima para fazer processamentos. E esses processamentos, geralmente, eles desassimilam a matéria. Então, a matéria que um dia já teve gosto, ela promete ter gostos renovados com essa memória, com esse empreendimento de escrita, né? Então, esse processo é um processo de muito enriquecimento. Mas para ele vir a você, você precisa de treinar essa descomposição de assinaturas. E como que você treina? Você se alimenta de compassos, de rimas, certo? E aí, nesses figurinos de linguagem, esses empreendimentos desavestem o processo desse nutriente de olhos e rimas com distorções, com impressões que às vezes desapreendem a rima que você está significando no compasso, né, da leitura, e elas fazem com que você sofra uma imposição inesperada, uma surpresa. Às vezes surpresas elas são bem-vindas, às vezes não são bem-vindas, porém a gente pode colocar que são surpresas. E o figurino de linguagem que a gente vai falar hoje, ele normalmente ele é algo que nós desaprendemos a realizar, principalmente quando a gente está utilizando a sonoridade e o organismo em si, para poder fazer um enaltecimento daquilo que vem infringindo algo, né? Porque quando a gente está conectado, né, a gente tem uma cognitividade rítmica para estar nessa conexão, nesse meio. Quando algo ameaça essa conexão, a gente desatende o estado
dessa ameaça para assegurar a conexão. E esse desatendimento ele pode ser de várias formas. E esse atendimento, esse atendimento que a gente precisa de dar para essa ameaça, ele é algo que nos movimenta para uma certa gravidade de sabor, de conectividade, de empreendimento, de emoção. Então isso eleva a atividade orgânica, e essa elevação de atividade orgânica dispara um incômodo que, desincomodando isso, você vai ganhar vai aparecer para você que você vai ganhar um sentimento superior daquilo que você esperava. E o figurino de linguagem que a gente vai falar hoje, ele trata disso. Ele trata de técnicas de colocar você à luz dos espelhos de momentos que as pessoas sofreram isso. E aí, observando as pessoas sofrendo esses empreendimentos, a margeabilidade de transpor esses sentimentos para o papel fez com que o compositor ele se permitisse desenvolver algo que dentro da escrita não é comumente utilizado, né? E aí esse incomum é a chave esse lado incomum é a chave dessa suspensão rítmica do lado do gatilho emocional de ler. Porque geralmente a leitura ela tem uma organização que, desde quando o leitor começa a ler, ele vai gerando uma atmosfera de atentabilidade, e essa atmosfera de atentabilidade vai colocando ele em um estado de excitar essa conectividade, essa atmosfera. Então ele excita essa atmosfera que está desenvolvida nessa rima desde o começo da leitura. E quando alguma coisa ameaça sair disso, ou ameaça entrar mais ainda, né? É uma mudança, é uma variação. E aí essa variação descontorce no sentido lógico de uma apóstrofe, né? E aí o nome apóstrofe é a figura de linguagem que a gente vai ver. E aí o que acontece? Depois disso, depois que acontece uma apóstrofe, o leitor ele tem aquele tempo de reextacionar-se na rima que ele estava. E aí o que vai atrasar ele vai ser as minuciosidades químicas dessa rima que ele descontorceu-se frente ao perfume da leitura, né? A rima da leitura, a colinergia de leitura. E aí o que acontece? Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos. Por quê? Porque existe essa apreciação que consegue colocar a fisiologia do ser em uma sensibilidade
desaguça a si mesmo nessa surpresa, nesse empreendimento de fazer esse gatilho de emoção a partir de uma apóstrofe, né? De um figurino de linguagem que ameaça a conectividade da atmosfera que vinha sendo descrita, né? Mas é claro que tem vários tipos de apóstrofes. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos nadar e a ver sobre a apóstrofe. E aí o que eu coloquei aqui, ó? Apóstrofe. A calma que busca consolo no descuido considerado ao interconectar o sentido em muitas sensações passadas ou a se passarem, né? Por que essa calma que busca consolo no descuido, né? No descuido. Vamos lá. Nós, quando lemos, a gente tem aquele momento de estar acionando, o que? Acionando a gravidade rítmica. Da atmosfera sintética das características, né, das rimas, das rimas escritas. Tá. Então isso aqui, ó, essa atmosfera sintética, ela é uma modulação própria do escritor. E o leitor, ele participa disso fazendo o existar. E esse existar é encontrando a melhor rima, a melhor cadência para estar lendo, estar com a atenção. Então a gente tem um arco de atenção sobre essa escrita. Tudo bem? Tá. E aí nesse arco de atenção, toda essa atmosfera, ela se torna íntima, né? Então, quando depois de um tempo, o leitor ele acredita em intimidade do seu organismo, para se desorganizar nesse sentido. Desorganizar nesse sentido de operação lógica. Por que é lógica? Porque toda a matéria é lógica. Não existe ilogia dentro da matéria, existe incompatibilidade de combinação sentimental, né? Existe isso, mas não existe falta de sentido na natureza. Isso é uma mentira. Isso é impossível. Tá.
E aí, nesse acreditar, o quão íntimo o leitor consegue tornar entornar-se essa atmosfera para com a que ele estava e levar o seu organismo a se desorganizar sobre a organização de estar acionando a gravidade rítmica da leitura, coloca ele em aposição, né? Então, o que é a aposição? É uma atenção dirigida pela imposição que está na cadência narrada, né? Na escrita. Quando você tem uma atmosfera de leitura, que é uma atmosfera sintética, você tem uma casa, né? Você tem um dado. Então esse dado aqui, ó, quando você está dentro desse dado, geralmente o dado ele fica sendo essa rima aqui, ó, essas linhas. Então a intimidade leva você a conhecer cada vez mais as intercepções parametradas, moduladas pelo leitor. E aí, né, tá lá você lendo e desacalmando o seu interior sobre a desorganização que você faz para esse consolo de descuidos escritos, narrados, né? E aí quando aí você tá lá cuidando, quando acontece um descuido que é considerado ao interconectar o sentido, né? E aí que sentido é esse? O sentido da rima, né? Desse após. Quando você está em após, você está no sentido de intimidade, né? Então você significa interconectado. E esse interconectar é aquilo que faz você acreditar nas muitas sensações redigidas. Então, o quanto você acredita é o quanto de sensações você deseditar, desorganizando você para estar nesse sentido de leitura. E aí, quando acontece uma apóstrofe, essa consideração ela se torna ela sofre uma modulação nessas sensações aqui, ó. Então é como se ela mexesse no seu acreditar, né? Ou seja, ela editasse a sua atenção de compasso em reação. Atenção de compasso em reação. Em reação do que? Dos sentidos organológicos extraídos nessas rimas de olhos e lendo, né, nesses olhos de leitores. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma contração que né, faz uma soma na reação orgânica. E isso aqui mede o quanto de acreditado você tá. Estirou. O quanto de estirado você está. Sobre o que? Sobre a fertilidade, sobre a força. Sobre a fertilidade, sobre a força da partição de absorver sobre os olhos a imaterialidade escrita,
nesses arcos de letras, né? Então a gente tem isso, né? E aí se a gente pega esse E e aí a gente opera nesse E, que significa esse E aqui, ó. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode tirar isso aqui, fazer um compassão. A gente pode fazer assim com E. A gente pode fazer assim. Puxar isso aqui pra cá. Então nesse E a gente pode mudar o E. E o E, ele, nesse sentido aqui de lógica, ele é a atmosfera. O E é quando você está nessa atmosfera tentando se desorganizar sinteticamente a essa atenção escrita, né? Nesse percurso de leitura. Então é mais ou menos isso. Esse é o apóstrofo. Por quê? Porque depois que acontece esse figurino, para você voltar de novo à atmosfera, para você voltar ao E, você vai ter que desdobrar, fazer o desdobramento, ó. O desdobramento do estiro, do estouro, do estouro. Por quê? Porque esse estouro ele coloca a atmosfera em risco, né? Ele coloca a atmosfera em redução de sensação, em risco de sensação, em risco de sensação desconhecida. Vamos escrever aqui, ó, pronto. Pra onde que tá? Aqui o ponteiro, cara. Desconhecida. Então, até você fazer o reconhecimento da atmosfera que você tava, vai ser uma vai ser uma história, né? Vai ser algo que vai desenvolver uma sensação, né? E aí isso é um figurino, é uma injeção, é algo que te faz voltar a atenção. Então olha o que eu separei aqui pra gente. A expressão que enlaça, desavisando acima do grau que considera foco. Então você tem a expressão que tá na rima, né? Tipo assim, a rima, ela é um conjunto de triângulos em órbita. Não sei se vocês já viram, mas a rima, olha, a rima são geometrias em intercepção de plano lógico. Então, sabe quando você estudava geometria? A geometria é isso, né? Você tem lá, ó. Você tem a nota Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si.
E aí essas 7 notas, elas fazem arcos entre elas, olha. Para passar de uma para outra, você tem arcos. Tá vendo? E nós temos essas notas no nosso interior. Nós temos esse conjunto por a gente endossa a mente. E sabe como que a gente endossa a mente? Pegando desse arco aqui, ó, bucal, a sonoridade, ó, que ecoliga falar essas notas. Só que essas notas, ó, elas sofrem muitas variações por conta de modelação. E a modelação é estilo de escrita. Não sei se vocês sabem disso, mas modelação é estilo de escrita. Nós escrevemos na matéria já há anos, e o resultado dessa escrita são os produtos. Então aqui a gente tem armários em nós mesmos que combinam essas notas. E sabe como que a gente combina essas notas? A gente geralmente separa elementos, a gente separa notas e faz receitas. As receitas, elas geralmente são fechadas. Elas fecham notas. Porque quando você fecha a nota, você consegue, ó, caminhar com a nota. Sabe? E aí esse caminho é a rima. É a rima. Quando você diz a rima contração, você faz uma figurinização. Você figura algum elemento desarritmificado para poder contrair essa parte da nota aqui, ó. Essa receita. Então a figura, geralmente ela desanutre, aciona a nota. Então você tem o dígito. Vamos pegar o dígito, que desanutre a nota. E esse desanutre a nota tanto pode ser positivo ou negativo, em várias escalas de descomportamento escritor. Ou você tem, ó, o descomportamento escritor e o descomportamento leitor. E aí, isso é a gravidade, isso é o espaço que tenta ser diminuído entre esse agente que busca consolo no planeta que esse cara fez, ó. Então você tem esse astronauta buscando consolo aqui nesse planeta. Então quanto mais ele reduz aqui, ó, mais ele chega perto desse planeta, mais ele desacredita nessa atmosfera sintética. Então você tem a atmosfera sintética. E essa atmosfera sintética, ela vai... Olha como que é legal, cara. Nós aqui, ó, temos um plano. Nós vivemos num plano. Quando a gente vai chegando pra cá, ó, a gente vai dizendo ao plano dobras. E essas dobras, elas são rimas. E essas rimas, com a partir das notas, elas vão ganhando dimensões. E essas dimensões, nas nossas imaginações, vão desintegrando a matéria
E aí a gente consegue, ao ler, criar convicção de sentidos com mais camadas de interpretação. Os sentidos eles tentam gravitar uma obra de 3 dimensões nas nossas interfaces de leitura. Então é como se a gente tentasse ir no planeta e desenvolver a leitura esferográfica, né? A leitura que habilita o nosso cartão aqui a se tornar uma esfera. Então você tem esse percurso, ó. Você tem um plano, uma porta, e a vontade de fazer essa porta se tornar uma parte nesse planeta, nesse ponto. Só que o percurso, ó, ele exige muita navegação. E essa navegação é uma comportação de se submeter a acreditar na intimidade do seu organismo, né? Colocar crédito na intimidade do seu organismo para se desorganizar nesse sentido de escritura. Isso não é lindo, pessoal? E o mais lindo é que a gente também consegue desenvolver o lado das vozes narrativas. Por quê? Porque você tem você tem descomportamentos de escritores que fazem descrições. Eles descrevem as vozes dos personagens. E quando eles não descrevem aquilo de conhecimento que você tem nesses diálogos que é subliminar, né? Nesses diálogos de leitores, você consegue formar vozes. E aí essas vozes formadas, elas podem te colocar mais próximo da órbita desse planeta, dessa rima. Então, viu por que precisa ser uma rima? Precisa ser uma rima para fechar e andar, para poder conseguir desadimensionar o empurrão das rimas, né? Então, quando a gente tem uma circunferência, é o melhor dos mundos, porque a circunferência ela vai rolar, e aí todos os pontos da circunferência vão tocar. Mas isso aqui é impossível. É impossível para um leitor. Então, o leitor, o que ele fica fazendo? Ele fica lapidando o seu plano. E aí tem leitores que fazem arcos de plano, tem leitores que conseguem desenvolver dados, e aí esses dados eles vão andando assim, né? Andando assim, ó, igual essa figura aqui, ó. Bom, então vamos lá, voltando aqui. Isso é expressão que enlaça, desavisando acima do que o grau que considera o foco. Então isso que a gente viu é a expressão que busca enlaçar. Então esse é o leitor ou escritor buscando enlaçar uma atmosfera aqui, ó, um E. E olha o E. O E ele faz o que o E faz? Ele faz uma parede aqui, ele abre aqui, e aí daqui de dentro você precisa de descomportar, não é mesmo? E para você descomportar, você tem esse E. E você descomporta com foco, enlaçando, né? Só que quando você tem algum momento, alguma coisa desavisando, que está desavisando, então tá pegando o E e tá desavisando o E. O que é desavisar?
é você vetorizar o E. É você pegar o V aqui, ó, e desapontar ele aqui, ó. O V desapontando ele aqui, ó, ele vai diminuir passagem, né? Então, quando você clica em algo, você não tem o efeito assim, ó. Você tem o efeito assim, ó, né? Você tem essa diagonal de interposição que vai gerar um diferencial. Pois é, isso é um aviso. E aí quando esse aviso ele é maior do que o que vinha sendo avisado pela rima, então o grau da rima, você precisa de considerar o foco, porque quando você for rimar, você precisa de estreitar aqui a passagem. E aí como é que você faz isso se você tem uma geometria de expressão que está desacordada sobre a rima dessa escrita, dessa leitura? Você precisa de desfracionar a sua rima sobre essa escala. Então essa disfração, esse destrabalho de onda vai te causar uma consideração de foco. É assim mesmo. É assim mesmo, ó. Quer ver o que vai acontecer? Ondas. Então, olha só. Quando você tá com uma geometria desandando, ela desondula a partir da geometria, da interface de rima, né? Então você tem a sua onda. Só que quando a gente coloca o efeito nas ondas, ó, que é o que a gente tá, é o apóstrofo, olha o que acontece na onda, né? Você tem várias coisas que podem acontecer com a onda. E nesse caso há uma difração, né? Pode acontecer uma difração, deixa eu ver aqui, pode acontecer mais coisas. Na verdade, podem acontecer vários fenômenos nesse sentido de desavisando, deondulando, né? Desavisando, deondulando. Então pode acontecer várias coisas com o cerco do foco dos seus olhos, que considerava esse grau de rima. Então vamos dar uma olhada aqui para nadar e a ver sobre esse gradiente de apóstrofe, né? Você tem assim, ó, a recepção, né? Você fazer recepção, ela tem modulação por grau de relevância, né? Então qualquer recepção que você for fazer, ela vai considerar as relevâncias impostas pela recepção. Então você tem essa imposição. E quando você está recebendo energia ou energia na forma modulada de escrita, você tem a modulação por grau de relevância, que que são os grupos de características atmosféricas desenvolvidas pelo escritor. E aí você pode ter até mesmo um empreendimento para elas que é uma definição de gênero. Então isso aqui é um empreendimento, mas isso aqui, ó, é só um empreendimento que desacerca um pouquinho mais, né? Esse grau.
Porém, o que manda mais é a recepção, que tem por modulação grau de relevância, que está assinado pela escrita e a cadência, né? As palavras, elas são muito fortes dentro de estruturas. E essa organização, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Então, o que isso quer dizer? Que dentro dessa relevância, você pode deixar bem claro a relevância, né? Por que está organizado assim? Ou você pode deixar subjetiva. Tá. E aí, beleza. Vamos pôr que isso é comum. Só que quando você acomete a relevância de subindo ou mexendo no grau de relevância, então é isso que a gente tem que ver, ó. Esse que é o haver, né? Quando você acomete o grau de relevância, você gera uma apóstrofe, né? Só que nesse sentido eu poderia fazer apóstrofe em todas as partições rítmicas. Mas não é assim que funciona um vestido, um investimento. Para investir, existe um cálculo de probabilidade desse acometimento ser positivo. Mas positivo para quem? Para a obra em seu processo de servir informação. É bem simples, né? Tipo assim, é economia. Mas não é só uma economia, é uma economia para quem você ama. É uma economia para quem você quer dar um foco de bom gosto, né? Você quer servir um foco de bom gosto para a pessoa. Então você vai escrever, e na hora de investir a escrita, você calcula a probabilidade desse dispositivo, desse acometimento, servir informação positiva. Ser positivo nesse lado, nessa causa. Então, você tem essa causa mesmo. Mas por que a gente precisa disso? Por que a gente precisa desse efeito, né? De você vem, exclama e depois você desexclama. Por conta da cognição das mudanças de rima, né? De marcha. Isso aqui é como se fosse um pedal, né? E aí isso aqui ajuda a descontrolar a cognição, principalmente quando o escritor ele vai fazer um processo desse, né? Um processo de modulação de grau. Ou ele vai mudar a faixa, ou ele vai mudar a voz narrativa, ou ele vai mudar a velocidade. Então tudo isso tem alguma coisa. Ou ele vai mudar a atmosfera mesmo, porque ele vai colocar uma informação ali que... Então, se você perceber, isso aqui, ó, quando tem um arco,
ele é um pedaço que está por vir de uma roda, né? De uma roda em passe. Se você perceber bem. Só que quando a gente colore isso aqui, ó, a gente aperta esse impasse aqui, ó, a gente causa uma apóstrofe. Ou seja, você meio que já desavisa o valor desse contato aqui, ó. Então você consegue desavisar o contato que vem. Você desavisa o contato que tem, mas para quê? Para ele ficar mais atensivo, para ele ficar mais sensível quando chegar. Contato que vem. Então a gente tem essa estratégia, né? Tipo assim, ó, fulano vem aí, ó, aconteceu isso aqui. Então você meio que acimenta isso aqui, ó, porque é como, né, você tem isso aqui, ó. E aí você tem, ó, isso aqui é o aviso, né? E aí nesse aviso você tem o ponto do aviso e você tem um ponto daquilo que não, daquilo que desmostrou o aviso, né? Que antes era aqui, ó. Antes o ponto era esse antes, ó. O ponto estava aqui. Aí ele desceu e pegou o aviso. Aí quando ele voltou, ele ficou desavisado, né? Olha o arco aqui, ó. Então, aqui, ó, sobre esse cano aqui, ó, a gente tem uma circunferência. Só que agora essa circunferência ela sofreu esse desaviso. Então, ela ficou comprometida de aviso. E para ela voltar para o acometimento anterior, esse desaviso aqui, ele precisa de acontecer, precisa de ser receptivo, né? Criar receptividade, criar relevância. Acontece que quando a distorção desocupa esse grau, né, o que a gente viu aqui, ó, distorção desocupa esse grau, ele se desfigurinifica a posição da guarda expressiva. Então esse desfigurinificar seria o vestuário, né? Você tem o figurino que desinveste crédito para mudança de posição dessa guarda de expressividade, né? Então o leitor ele já fica preparado para aquilo que o foco dessa consideração vai descolocar-se, né? Então você tem essa posição de guarda expressiva. E aí quando acontece isso, a história depois ela vai mudar tudo por conta desse filtro de acontecimento, dessa questão de acometimento na história ou no percurso de ou nessa questão, ó. Então é quase que isso aqui, ó. Você tem aqui, ó, o E. Opa, foi grande demais. Aqui, ó. Vamos pôr isso aqui. Então nós temos o E. Numa divisão a gente tem o E. E aí olha só esse E. Esse é o canal de transmissão de informação, né? E é um cercado, né? Esse é um E, né? Sabe o E? Esse é um E. E aí o escritor, ele vai escrever, né? Ele vai fazer o S aqui, ó.
Ela vai fazer o S. E aí, na hora dele escrever, olha como é que ele escreve, ó. E aí ele tem uns limites aqui. E aí aqui ele tem uns. E aí aqui ele para. E daqui a pouco ele volta. Então esse é o escritor. Essa é a escritura. E aí o que acontece? Quando ele vai mudar de E. Olha só. De linha ou de E. O que ele pode fazer? Ele pode colocar filtro aqui, ó. E aí o filtro, na hora que pegar essa onda aqui, ó, e continuar, olha o que ele vai fazer com a onda. Continua, e continua o mesmo escritor, mesma coisa. Só que alguma coisa que aconteceu aqui, ó, que é o filtro, fez com que a onda mudasse, né? Então esse é um acometimento de filtro, né? Você tem esses filtros de visão. D é visão. E isso aqui, ó, é um vetor que vai configurar o E. No caso é a apóstrofe. E aí a apóstrofe, ela geralmente é isso, né? Ela é um filtro, só que esse filtro de apóstrofe, ele tem o seu tempo, né, de passagem. Depois que ele sai, ele volta ao normal. Tipo assim, volta ao normal ou muda a história toda. Mas a história ela tende a voltar a ter o mesmo tipo de onda. Vamos lá aqui, ó. A velocidade orgânica. Não, aqui, ó. Acontece que quando a distorção desocupa esse grau, ele se desfigurifica a posição da guarda expressiva. A velocidade orgânica admite e se expressa, mas para desenvolver essa expressão em uma escrita que pode ser lida e relida sobre o tratamento verbal da correção dos apontamentos, leva-se em desavisão da mente ler e interpretar algumas faíscas que significam o cálculo prevalecente do sentimento em modulação de carga desfocada em expectativa atenta. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos uma... Aqui, ó. Na natureza, nós temos um estado normal e o estado de surpresa. Tá vendo? Só que a gente tem vários estados e várias pessoas apercentindo organicamente esse estado, né? Isso aqui é medicamentoso para essas pessoas. Só que isso desafiltra o estado que ele estava. E aí depois disso, para ele voltar para o estado de novo, é um decaimento, não é mesmo? Só que não tem só esse tipo de estado. Você tem esses aqui também, ó. A pessoa tá normal, aí de repente o telefone toca, alguém tá chamando. A pessoa tá normal, e depois alguém vai e chama ela. Aí, ó. Opa, opa.
Aí, viu? Olha só. E depois ela volta de novo. Então, geralmente é isso, né? Nós temos vários momentos desse na nossa vida. Mas para escrever esses momentos, nós temos nós temos formulações de mexer nessa rima. E aí tudo isso vai mexer com o foco do leitor, porque quem escreve lê também. E aí a velocidade orgânica, ela admite e se expressa. Então quando a gente está lendo e está pensando naquilo que a gente vai escrever, geralmente a gente está escrevendo aqui, ó. A gente está escrevendo aonde eu tô aqui, ó. Mas a gente já está com isso aqui pronto na mente, ó. A gente já está sempre na frente. Então daqui até aqui, ó, isso aqui pode se perder. E aí a gente tem a velocidade orgânica de controlar a segurança de isso aqui não se perder. Mas não só pode se perder pro cara que está escrevendo, como pro cara que está lendo também. Porque isso aqui, ó, para ele chegar até cá, daqui ele precisa estar com a rima que ele está vendo desenvolvido. Então a segurança da rima te gera uma melhor definição focal da informação que chega aqui, porque tudo é uma dependência, né? Você depende da informação que estava aqui para chegar aqui e interpretar, né? Para continuar fazendo a velocidade da geometria andando nesse R. Então olha só, mas para desenvolver essa expressão em uma escrita, para você pegar aquela expressão que a gente viu ali e desenvolvê-la numa escrita, o que pode ser lida e relida sobre tratamento verbal. Então, né, nesse caso aqui, ó, se o escritor ele conseguir escrever bem dentro dessa escrita, ele vai conseguir desenvolver rima e arritmia para fazer a contração da soma de sensações, desenvolver nesse perfume de escritas, nessa rima, nessas transmissões de sensações a partir da escrita, ele vai desenvolver aquilo que a gente viu no leitor, aquela sensação de surpresa. Isso pode ser lida e relida sobre o tratamento verbal da correção dos apontamentos, né? Porque aqui, ó, lida e relida sobre o tratamento verbal da correção dos apontamentos, uma vez que você tem como corrigir, né? Você tem como corrigir quando você escreve, fica difícil você desenvolver algo tão natural assim, né? Escrever algo tão natural assim no papel fica difícil, né? Assim, nesse sentido. É claro que isso aqui são atores, né? Mas é mais para poder fazer uma correlação. E aí você né? Então o mais espontâneo é o que mais leva a apóstrofe. Leva-se em desavisão da mente ler e interpretar algumas faíscas que diz a log, diz a loja da mente, né? Aonde que a mente vai vetorizar esse sentimento, diz a log, a significação, né? O dessignificado, o que significam o cálculo de prevalecente, né? Porque aqui, ó, se você tem um
prevalecer no E é você desapertar isso aqui, ó, desangular essa soma tórica, né? O cálculo prevalecente do sentimento em modulação de carga desfocada em expectativa atenta. Prevalecendo o sentimento em modulação de carga desfocada em expectativa atenta. Então, né? Mais uma vez, vamos lá. Aqui, ó. Quando a gente tem quando a gente tem um E tranquilo, ó, ele é assim, né? Esse é um E bem planejado, não é mesmo? Segundo as nossas definições, esse é um E bem planejado. Então a gente consegue fazer janelas de visão, não é mesmo? E isso deixa a gente dominar. E aqui a gente consegue fazer portas, né? Para esse E, instalar maçanetas aqui, ó. Não é mesmo? E aí a gente tem um arco aqui, ó, que vai desenfaixando visão, a divisão de luz do meio exterior para o meio interior. Então você tem aqui, ó, pressão atmosférica e luz. E aí quando você abre essa porta aqui, essa pressão aqui, ó, dentro dessa casa, quando você abre essa porta para cá, né, essa abertura, ela começa a entrar a pressão. E essa pressão, ela tenta pegar todo o ambiente que está desassegurado, ó, que está com teto. E aí a pressão de fora fica equivalendo à pressão de dentro, né, por conta desse preenchimento. Só que existe um decaimento, né, decaimento de força. Até isso acontecer, até você conseguir criar esse gradiente com a porta aberta, você criar a igualdade, você tem isso aqui acontecendo, ó. Essa operação aqui, ó. A porta abriu e olha o que está acontecendo, né? Você tem esse coberto aqui, ó. Então você tem uma força maior aqui e uma menor aqui. E aí essa força ela vai chegando aqui, vai fazendo aqui e vai descosturando, ó. E isso é a costura de uma atmosfera sintética, né? Você consegue sintetizar essa atmosfera, ó. Sabe como você sintetiza isso? Você grava e descreve isso, sintetiza a atmosfera. Você grava e descreve esse fenômeno compassivamente, ou seja, dominação-mente. Só que você dentro de um intervalo de tempo, você tem o tempo aqui, ó. Você pode 0 a um pouquinho 60 minutos. Então você tem 1 hora. Dentro dessa 1 hora você pode descrever e dividir isso aqui em várias formas, né? Só que a divisão ela precisa convergir em uma rima, né? Ou seja, por quê? Porque você precisa de empreender sobre essa estratégia de decaimento de passagem. Você não tem um plano e você não quer fazer esse plano aqui, ó, de passagem, uma melhor geometria.
Porque isso é a sua sensação. Isso é a sua degustação de passagem. E aí, quando você chegar na melhor geometria, quer dizer que você vai igualar, mas não só vai igualar, mas você vai conseguir transmitir. Você vai conseguir movimentar sobre essa questão, sobre essas passagens. E esse decaimento, ele é isso aqui, ó. Imagina que você tem uma questão aqui, ó, um pote a ser enchido. E aí você joga água aqui, ó. Aonde que vai encher primeiro não vai ser aqui, por conta da densidade. E aí vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Então a mesma coisa é aqui, ó, né? Se tiver fechado aqui, ó, você vai ter a ida e a vinda, e aí, né? Você vai, nessas idas e vindas, você vai ganhando um cobertor de atmosfera aqui, ó. Só que esse cobertor de atmosfera, ele vem de cima e de baixo. Sabe por quê? Porque ele representa o seu olho. Agora você consegue entender. Ele representa o seu olho. E nesse olho seu, você tem o efeito somático da modulação da musculatura. E aí essa musculatura, ela precisa de um meio de visão, que é aonde que vai entrar a visão, que vai preencher aqui, ó, e vai desinfiltrar. E você tem um meio de modulação, que é essa mecânica aqui, ó, esse arco de desanotar o melhor desfecho dessa abertura. E aí o melhor desfecho vai criar uma gravidade, uma orbitalidade de rima. Só que quando você ampara esse desfecho, quer dizer que você está sobre o efeito de um amparador. Esse amparador é o filtro, é a folha. E aí nesse filtro, você tem esse desfecho aqui, ó, que vai colocando que coloca instruções nesses músculos. Né? Você tem a instrução para esses músculos. E aí quando você está dentro de uma instrução, né? Só que chega alguém e entra aqui, ó, na porta, né? Chega alguém aqui de repente e se convida, toque, toque, bate na campainha. Ou você coloca um gelo aqui, ó, de repente, né? Então isso desassoma isso aqui, ó. E essa desassomação é um apóstrofo no sentido literário, né? É algo que vai fazer essa questão, né? Essa desequação. Vai chamar a sua atenção. Então o apóstolo ele faz isso, né? Ele invoca a sua orbitação. Ele faz um chamamento dentro ele faz um chamamento. Ele surpreende a rima. Ou ele até mesmo cria uma indignação na apreensão rítmica que o leitor estava na fidelidade, na fertilidade de ler. Ou seja, ele adequaciona esses elementos aqui das suas faces de desinterrogar equilíbrio sobre um plano, né? E aí o que isso acontece? Isso coloca o leitor sobre
sobre um efeito de desatenção crítica. Só que essa desatenção crítica não faz ele fugir daqui. Faz ele pensar e se apertar ainda mais aqui. Sabe por quê? Porque ele começa a acessar a atmosfera do escritor. Entendeu? E isso que é esse que é o fio da meada, né? É como se o escritor fizesse o leitor acessar o campo de trabalho dele e às vezes até mesmo criar uma particularidade íntima no desenvolvimento da obra, ou seja, se amarrar ainda mais nessa nutrição de sensações escritas, né? Então é mais ou menos assim que funciona essa expressão que alcança desavisando acima do grau que considera o foco. Porque aqui, ó, né, essa era a janela que a gente tinha, né? Só que a janela do aviso, ela é assim, ó. Porque ela está sempre desocupada com o desfecho que pode ser causado nessas daqui, ó. Então essa ocupação é a soma. São as somas daquilo que está fora e que pode passar aqui para dentro. Né? E a gente vai nadando, né, nessas composições. Entenderam? E olha só, quando aqui, ó, quando existe essa questão, você vai ter essa apóstrofe, você vai ter um efeito aqui, ó, que vai desafetar aqui também, ó, né, por conta da sensação. Só que graças a Deus, né, isso decai, isso cria sobre lógica percussiva um amparo, né? Isso são efeitos de instantes, né, para poder causar essa busca por precisão de crédito, né? Sabe o que pode ser uma apóstrofe, né? Às vezes você está conversando com alguém, aí depois que você conversa com alguém, esse alguém te pede dinheiro, pede alguma coisa assim. Isso é uma apóstrofe, sabe? Você não sabia que isso ia acontecer e isso aconteceu, sabe? E aí isso sabe o que isso vai fazer? Isso ou vai te colocar, isso vai mediar você sobre essa tensão que foi causada, né? A tensão de pedir dinheiro. Se você der, é que você está querendo ficar mais íntimo da coisa. Se você não der, quer dizer que você sofreu, né? Você sofreu por não dar. É mais ou menos isso. Por isso que deixam muito pro final também. É mais ou menos isso a apóstrofe. Vamos ver aqui. Entenderam, pessoal? A apóstrofe ela consegue contaminar as pessoas por um efeito inesperado, né? Então, quando a pessoa ela se assusta, ela
recebe uma notícia muito agradável, muito desagradável, que ela não esperava, ela sofre essa apóstrofe, né? E aí, geralmente é isso, né? A apóstrofe ela vai desescorar a pessoa sobre esse embarque organológico. Por quê? Porque você está na imaterialidade, lendo informações. Isso não era para te causar nada. Só que você está desassegurado de que aquilo vai te causar, porque você vai levar os seus efeitos orgânicos a uma causa sobre a assimilação daqueles escritos. Porque você se compete a ser inteligente sobre esses domínios lógicos de desacordar o seu organismo sobre esse empreendimento. E aí esse desacordar o seu organismo sobre esse empreendimento te coloca a desacordar e descontorcer-se sobre coisas que são imateriais, sabe? E aí essa é a graça dos rendimentos de acreditar no poder das histórias, né, de serem contadas. Porque isso ao mesmo tempo que o alimento também faz isso, e o trabalho também faz, né? A leitura ela pode fazer e levar as pessoas a essas menções honrosas que muitas pessoas conseguiram e descreveram. Como, por exemplo, pais apaixonados pelos filhos que escrevem sua história de amor. Você às vezes não tem um filho, mas pode sentir o amor de ter um a partir das contas de um pai. E isso é maravilhoso, né? Isso tá para o escritor e para o leitor que quer desacordar o mundo com essa habilidade de contar. E aí nessas contas, o figurino de linguagem, principalmente a apóstrofe, é um recurso que desferramenta o ser para a cuidar de ser mais íntimo ainda dessas reações que estão na imaterialidade, mas estão buscando conexão na materialidade do ser, a partir da mente e do acervo de desmantelar-se sobre essa eminente conta. E aí a gente consegue, fazer reações sensitivas em nós a partir disso. Então essa é a leitura e essa é a graça desse figurino de linguagem. Então por hoje foi só isso mesmo, né? E aí a gente se vê na próxima semana falando de mais um figurino de linguagem. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui!